Olá, tudo bem? Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho, não da Adriana Alencar, contadora de histórias, membro da Academia Sergipana, professora, mãe, mas para falar um pouco sobre a minha fé, para falar um pouco sobre as coisas que Deus tem feito na minha vida. E muitas das vezes a gente não entende, a gente não percebe, né? Que Deus ele está no controle em todo o tempo. Nada foge do controle de Deus. São 46 anos e em 46 anos ele nunca me abandonou. Em 46 anos, Deus sempre esteve do meu lado, mesmo nos momentos em que eu achava que ele não estava. Muitas das vezes as pessoas, elas olham a aparência, elas olham o poder aquisitivo, elas olham o seu jeito de ser e elas esquecem que Deus, ele é a essência e ele conhece a sua essência, não a aparência. E a gente tem um exemplo disso lá no livro de Samuel, quando Samuel vai ungir rei Davi, né? Que na época era apenas um pastorzinho de ovelhas, um menino que tinha irmãos fortes, né? Que poderiam ser escolhidos para serem rei, porque afinal Israel era uma nação guerreira que precisava de um rei guerreiro. E todos imaginavam que fosse um Abinadab, né? Que fossem aqueles irmãos de Davi, que eram homens fortes, homens de guerra. Só que Deus, ele conhecia algo que os homens não conheciam. Eles conheciam a essência de Davi. Davi, ele lutou grandes lutas sozinho. Ele protegeu as suas ovelhas, né, as ovelhas do seu pai Jetro, ou do seu pai, me fugiu o nome agora, mas ele protegeu as ovelhas do seu pai Jessé de um urso, de um leão. E essas batalhas ninguém viu, Deus viu. Quantos ursos, quantos leões você tem vencido? Sozinho, sozinha, no seu quarto, conversando com Deus, com os seus familiares. Quantos ursos e quantos leões você tem lutado e Deus tem contemplado? O homem, ele vê a aparência. O homem, ele vê o seu carro, a sua casa, o que você mostra. Mas nem tudo que a gente mostra é a realidade. E o que é mais difícil da gente encontrar hoje são pessoas que são transparentes. Porque as pessoas deixaram de ser transparentes para poderem viver uma mentira. As redes sociais, elas têm mostrado isso. Elas têm, né, feito com que isso seja mais disseminado ainda. Né? A vida perfeita, o santarrão perfeito. E as pessoas fazem isso para que sejam aceitas, quando na verdade você só deve a um. E é esse que está lhe vendo lá no céu, que sabe das suas atitudes. Então por que você vai fingir ser uma coisa que você não é? Se Deus está no céu e está vendo quem você é, e Ele é o único que tem o poder de te julgar e de lançar no céu ou no inferno.
Vamos pensar sobre isso. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, quem me conhece sabe disso. E isso não é uma coisa boa. Humanamente falando. Você não é bem visto, você não é bem quisto, por você mostrar ser quem você realmente é. Só que eu não vou mudar o meu jeito de ser. Sabe por quê? Porque o meu Redentor vive. Ele me conhece. E é somente a Ele. Somente a Ele que nós devemos adoração, temor. E voltando à passagem de Jessé e Davi, quando Deus escolheu Davi, Samuel, que era um homem de Deus, Samuel falava com Deus, era um profeta, cheio do Espírito dele. Mas ele era homem de Deus, ele era profeta de Deus, cheio do Espírito de Deus, prometido a Deus antes de nascer, mas ele era um homem. E o homem, ele não vê o outro homem com os olhos de Deus. Tem até uma canção do Marcos Antônio que fala isso. Que se o homem visse o outro homem com os olhos de Deus, não teria julgamento, não é? Só que, infelizmente, o homem ele não vê o outro homem com os olhos de Deus. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus que quem me conhece e quem te conhece é Jesus. Quem me conhece e quem te conhece é Deus. Somente Ele pode nos julgar. Eu sei de onde Deus me tirou. Ele conhece a minha história. Ele me criou. Ele tem o meu manual de instruções. E deixou o manual dele para mim, ó. A palavra de Deus. Então não importa o que o homem ache, o que o homem pense, o que o homem fale. Porque para o homem, infelizmente, o que importa é a aparência. O que importa é um diploma. O que importa é um salário alto. É um carro do ano. Uma casa boa. Mas graças a Deus que o reino do meu Deus não pertence a esse mundo. E Deus me chamou e chamou você para uma missão. E Ele tem pressa. Ele tem pressa. Porque não adianta os sinais se cumprirem, as guerras, o calor excessivo, o aumento da criminalidade, a falta de amor das pessoas. Não adianta tantos sinais se as pessoas não conseguem enxergar. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Olhe em volta. Jesus está voltando. Cuida da tua vida. Cuida da tua salvação. Fiquem com Deus. E até a próxima.